Gente, como eu amo o mundo dos memes. Não interessa o que você pensa sobre o que o Caio Castro falou ou não. Os memes funcionam no nosso país. Produzam memes. Inclusive, não vou perdoar o Porta dos Fundos se eles não fizerem um vídeo sobre isso, porque tá muito bom. Tá muito bom, tô gostando muito. Parabéns aí pra quem tá fazendo os memes, pra quem tá fazendo as piadas. Que tá massa, tá? Mas vamos... Eu não ia fazer vídeo sobre isso. Pensei, não vou fazer vídeo. Daí quanto mais eu pensei, mais eu comecei a maturar a ideia. Pensei, não, vou fazer, porque por incrível que pareça, tem muita complexidade no que aconteceu nesse caso do Caio Castro. Eu prometo pra vocês, se vocês ficarem até o final do vídeo, vocês vão ver como é uma questão complexa. Primeira coisa, né, o Caio Castro ferrou com metade do país, porque agora tá cheio de celebridade rica, dando palpite sobre o que as pessoas têm que fazer ou não com a sua vida e com o seu dinheiro. Esse vídeo vai ficando mais complexo, mas vamos começar pelo óbvio, que é o fato do homem branco, né, ser o grupo de pessoas que melhor ganha no nosso país. Isso tá 100% correto, mas não é tão simples assim. Não é uma questão só de gênero, é uma questão que permeia diversas facetas da vida dos seres humanos. É uma questão então de gênero, os homens ganham mais que as mulheres. Também é uma questão de raça, se a gente for falar, né? Porque na verdade os homens brancos ganham mais que as mulheres brancas ganham mais que os homens negros, e os homens negros ganham mais que as mulheres negras, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, e isso é fato. Então, né, se a gente for ver pelas estatísticas, então o homem branco tem que pagar a conta, mas se for uma mulher branca com um homem negro, ela tem que pagar a conta. Como é que fica, né? Tem outra questão mais importante ainda, que estamos falando de indivíduos, né? Então, por mais que estatisticamente homens brancos ganhem mais do que mulheres brancas, ou homens negros ou mulheres negras, existem mulheres negras que ganham mais do que muitos homens brancos. Então, a gente não tem como criar uma regra geral de quem deve pagar conta. E também não é só uma questão monetária. Na verdade, já é um problema que a gente esteja monetarizando demais a questão das nossas relações, mas eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Eu queria trazer aqui um dado que eu peguei num vídeo da Gabriela Prioli, que ela usa mal o dado, mas ela é uma pessoa que pesquisa bem, então muito provavelmente esse dado está correto, que é, se você ganha R$3.500, você já está entre os 10% mais ricos do Brasil. Ela fala isso meio que pra dizer que você é um privilegiado e blá blá blá, quando na verdade se você ganha, né, R$3.500, você é meio que um fudido, vamos ser sinceros. Então é isso, né, 90% da população ganha menos que R$3.500. 90% da população é fudida no nosso país, e quando a gente começa a entrar nesse tema que a gente vai entrar agora, né, de pagar e não pagar conta, e blá blá blá, e pão duro, e não sei o que, a gente está falando de menos de 10% da população, que é a parcela da população que pode se dar o luxo de debater essas coisas, que pode se dar o luxo de ficar indo em rolezinho, para seduzir, para pegar geral, para pagar vinho, para comer lagosta, camarão, sei lá, tá? Então a gente não está falando de um problema grave do nosso país, na verdade, indiretamente sim, porque a gente está falando do patriarcado, né? Mas o rolezinho do Caio Castro não é algo que deveria tá preocupando a gente do jeito que tá, porém dá para aproveitar o gancho e falar de uma série de coisas. Mas antes de tudo eu quero me apresentar, eu sou o professor Daniel Cidade, queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, me seguir no Instagram e no TikTok, e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. E eu comecei a pensar nessas discussões que estão sendo levantadas, muita gente falando que o homem tem que pagar conta sim, ou que não tem, porque querem igualdade, blá blá blá. E eu tento sempre pensar nos dois lados, sabe? Eu tento sempre pensar em que merda que deve ser um homem branco no nosso país que ganha R$1.200, né? Porque se é verdade, tá? É fato, não é opinião. Se é verdade que os homens brancos estão entre o grupo que mais recebem, mais ganham dinheiro no nosso país, também é verdade que o capitalismo coloca a imensa maioria desses homens brancos na miséria. Tá? Então, por mais que estatisticamente esteja aí um monte de homem branco rico, a maior parte deles está na miséria, assim como as mulheres brancas, assim como os homens negros e assim como as mulheres negras. E o fato, né, das mulheres, dos negros e mulheres, enfim, estarem mais na miséria ainda, não coloca eles em boa situação. O salário mínimo é R$1.200 e deve ser uma merda muito grande ser um homem que ganha R$1.200 ouvir influencer, homem ou mulher rica, por exemplo, né, como eu ouvi influencer rica falando que
que o homem tem sim que pagar a conta. Também deve ser uma merda ser uma mulher que ganha então R$ 1.200 aí, ter que ouvir de atorzinho aí meia boca que pagar a conta é sustentar e que ele não é obrigado a sustentar e blá blá blá, né? Sendo que existe um custo extra, né? Já existe o fato de estatisticamente as mulheres ganharem menos, terem menos chances de serem promovidas no emprego, existe todo o custo extra então com produtos estéticos, com exigências inclusive da indústria da beleza, que também é uma indústria extremamente opressora, especialmente com as mulheres, tá? Então tem um custo extra muito grande de ser mulher, ter que ouvir que pagar conta é sustentar, né, gente? Eu conheci mulher que ganhava pensão de 300 pila e o cara ainda ficava ostentando, dizendo que estava sustentando a mulher, 300 pila para cuidar do filho, né? Para cuidar de um filho, enfim. Então, assim, não pagava nem a comida da criança e a gente vive nesse país. Então deve ser uma merda. Enfim, se você é pobre, fudeu, né? Se você é pobre, deu ruim de todos os jeitos, não importa se você é homem, mulher, branco, negro, é ruim, né? Deu ruim e esse é o sistema que a gente vive e a gente muitas vezes começa a entrar nessa lógica de dialogar sobre a lógica das celebridades, de dialogar sobre a lógica das pessoas ricas como se a gente estivesse nela. E vamos pegar o que o Caio Castro disse. O Caio Castro que é rico, né? Eu acho que a coisa ficou tão feia pro Caio Castro, não tanto pela questão de pagar ou não pagar a conta, pela questão dele ser rico, né? A primeira coisa que ele disse não foi tão atrocidade, né? Ele disse assim, ó, a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta. Eu entendo essa parte, tá? Eu entendo essa parte porque uma coisa é pagar a conta, outra coisa é ser obrigado a pagar a conta e ninguém deveria ser obrigado a nada. Daí fica feio quando ele fala, né? Ah, de eu ter que sustentar, né? Muitas pessoas frisaram muito bem a palavra sustentar, né? Que sustentar? Ele tá falando de pagar uma conta. Sustentar é pagar boleto, é bancar a pessoa, tá? Ele não tá bancando, você não tá bancando uma pessoa quando você paga uma conta. Essa pessoa não te deve o mundo e blá blá blá. A gente tá tentando sair de uma lógica bem nefasta, tá? Bem nefasta, onde pagar a conta tem um preço muito alto, né? Não é de graça. Nesse caso, não acredito que eu vou citar Von Mises, mas enfim, nesse caso não existe almoço grátis. E eu acho foda que a internet se dividiu para discutir se o homem deve ou não pagar conta, porque tem muita coisa estrutural aí, tem muita coisa ruim que a gente precisa discutir, que vai muito, muito, muito além de pagar ou não pagar a conta, tá? E eu vou trazer aqui algo que é quase um paradoxo, tá? Filósofo pós-moderno vai aqui encher o saco agora, tá? E a coisa vai ficar um pouco complexa, mas acreditem, é real. É real, o patriarcado, ele é tão engessado na nossa cultura, no nosso sistema de crença, que é quase impossível você sair dele. Então, olha só, a obrigação do homem de pagar conta pode ser machismo, pode ser proveniente do patriarcado. A rejeição do homem de pagar conta também pode ser machismo e também pode ser proveniente do patriarcado. Eu sei, eu vou explicar. Calma, vamos com calma. Vamos lá. Vamos pegar a primeira frase, tá? Pós-moderno chato, eu sei, tá? Primeira frase, obrigação do homem pagar conta proveniente do patriarcado, machismo. A ideia de que o homem é o provedor, de que é o homem que tem a responsabilidade pelas coisas. O homem é o líder, ele é o chefe, é ele que está no controle, é ele que está seduzindo. Então ele quer algo, né? Que ele quer o sexo da mulher, então o sexo da mulher é um prêmio. E como é que ele vai conseguir esse prêmio? Ele vai conquistar. Então ele vai ter que fazer o melhor possível para conquistar. Então ele vai levar ela no restaurante, ele vai seduzir, ele vai conversar, ele vai ser charmoso e ele vai pagar a conta. E daí, se tudo correr bem, ele consegue o que ele buscava, que é o sexo. A obrigação do homem pagar conta é uma das partes do ritual patriarcal, onde o homem está em posição de seduzir a mulher para levá-la para a cama e talvez, se for o interesse, entrar em algum tipo de relacionamento conjugal, monogâmico da família tradicional brasileira. Eu acho que essa parte até que tá clara para vocês, né? A gente já vem batendo nessa tecla há bastante tempo. A grande questão é que a rejeição do homem pagar conta
também pode fazer parte do machismo, também pode fazer parte do patriarcado. E por incrível que pareça, quem mandou bem num vídeo aí foi o Felipe Neto. Quando o Felipe Neto conta, né, que a mulher tem que se depilar e blá blá blá, e tem uma série de coisas que realmente tem. Então existe um custo em ser mulher, um custo maior, um custo extra em ser mulher e participar então desse jogo de sedução aí que a gente tá falando, que é um jogo de sedução que atinge uma pequena parcela da sociedade, mas que atinge o Caio Castro, atinge o Felipe Neto, etc, né? Para mulher também existe um custo extra, tá? Então, quando o homem que... Vamos falar assim, ó, estamos falando agora das pessoas que já pararam de se preocupar com as necessidades básicas de subsistência, etc, que estão nesse jogo de sedução com vinho, com blá blá blá, que o Caio Castro, que o Felipe Neto entram, né? Quando o homem tá nesse jogo de sedução e fala assim, não, mas eu não quero pagar conta nenhuma, tá sobrando dinheiro, né? Eu falei que pegou mal pro Caio Castro, não tanto porque o Caio Castro é homem, é porque o Caio Castro é rico, tá? Então, assim, tá sobrando dinheiro pro Caio Castro. Por que a conta é um problema? Sabe? O ideal seria a gente desmonetizar o máximo possível as nossas relações. Então, isso incomodava tanto o Caio Castro, é falta de reconhecer o peso do patriarcado nas costas das mulheres, tá? Então, ele tá, já não é um problema de dinheiro. Se fosse um problema, se o Caio Castro, né, fosse uma pessoa que tá passando dificuldade financeira e falasse, é difícil para mim o peso financeiro no jogo de sedução, ter que pagar conta, eu não consigo arcar com as contas, etc. Eu estaria defendendo, eu juro pra vocês, eu estaria defendendo o Caio Castro agora. Como não é o caso, o que acontece, o que a gente encontra nisso é uma falta de reconhecimento do peso do patriarcado, do peso monetário, do peso financeiro do patriarcado nas mulheres. Por ele ficar incomodado como ele ficou. Daí, se dinheiro não é um problema, eu nem sei como é que é imaginar a vida em que dinheiro não é um problema, tá? Embora eu não passe necessidades básicas, nunca tenha passado necessidades básicas, eu também não imagino, né? Eu sou professor substituto, enfim, eu não imagino o que é viver uma vida onde dinheiro não é problema, mas se dinheiro não é problema, por que é um problema, sabe? É quase como se fosse uma punição, sabe? Eu já vi muita gente falando isso. Ah, inclusive agora, né? Ah, vocês não queriam feminismo? Ah, então vai pagar conta também, né? Você tá entendendo? Quer dizer, vocês mulheres que queriam feminismo, então agora esse feminismo ele vai ter que vir com preço. Vocês vão ter que ser punidas com pagar conta. Está entendendo como também continua, a gente não sai da lógica do patriarcado quando a gente finge, né? Quando a gente pega a ideia do pagar conta, em vez de pensar, vamos limpar toda coisa e vamos não tratar mais as nossas relações dessa maneira hierarquizada a partir de gênero, né? Dessa maneira gendrificada, vamos tentar se relacionar baseado em outros critérios. Vamos começar a pensar assim, o homem, ele em questão, né? Porque não dá mais pra falar só de homem, de mulher, de branco, de negro, vamos falar de indivíduos, né? Porque uma coisa é falar do Caio Castro, outra coisa é falar do cara que ganha 1.500, do cara que ganha 3.500, do cara que ganha 10 mil e do cara que ganha 15 mil. Cada caso é um caso, né? Essa pessoa ela consegue pagar a conta? Se pra mim dinheiro não fosse problema, eu pagaria todas as contas, até porque, gente, eu sou fudido, eu só me relaciono com gente fudida, de grana, né, no caso. Eu não me dou muito bem com pessoas ricas, assim, pessoas podres de ricas e coisa e tal. Eu não consigo engatar conversa, eu não saio com pessoas ricas, eu não me imagino saindo com pessoas ricas. Se um dia eu ficar rico, né, sabe-se lá como, vai pro canal Deslancha, compartilha aí, fortalece, dá um fortalecimento aí no Apoia-se pra eu ficar rico aí, que daí a coisa fica massa, né? Mas enfim, se um dia eu ficar rico, eu vou continuar saindo com pessoas fodidas, porque eu particularmente não tenho muita paciência pra elite, tá? Então assim, se um dia eu ficar rico, eu vou pagar sempre a conta, não por patriarcado, não porque o macho tem que pagar a conta nem nada, mas porque quem me interessa, as pessoas que costumam me interessar, normalmente são pessoas que, né, têm alguma consciência de classe, têm algum tipo de consciência sobre o mundo, são pessoas mais de humanas, embora tenha muitas pessoas legais, de exatas e coisa e tal, eu sou dessa galerinha de humanas, esquerdista e blá blá blá, tenho a minha bolha mesmo, entendeu? Então assim, não acontece comigo, né? Nunca aconteceu comigo de eu sair com uma pessoa podre de rica, e se acontecesse, né, se eu saísse com uma mulher podre de rica, eu não teria problema nenhum nela pagar a conta, mas o que eu queria
focar aqui é 2 pontos centrais que eu queria, se eu pudesse, né, se eu puder me dar o direito aí de dar conselho, né, eu sou um filósofo, filosofia política e blá blá blá, não sei se eu sou um conselheiro de relações, mas eu me considero alguém que consegue ter relações significativas com as pessoas, tá? Então assim, 2 coisas, não busque fórmulas mágicas e não monetize demais as suas relações, tá? Não vai ter fórmula mágica, não existe isso de o homem que tem que pagar a conta ou a mulher que tem que pagar a conta, depende de quem tá em questão, tá? E outra, se a conta é um problema, porque, né, 90% da população ganha menos de R$3.500, então a conta vai ser um problema, esteja numa relação onde você possa discutir, mesmo que seja uma relação que não vai necessariamente ter o objetivo de um relacionamento monogâmico de longo prazo, tá? Eu acho que até um encontro casual é uma relação. Eu não consigo ter um encontro casual onde eu não consiga ter uma boa conversa. Se for para não ter uma boa conversa, eu nem saio de casa. Então não monetize demais as relações, tá? E se dinheiro não é um problema, dinheiro não devia ser um problema. Sabe? Se tá sobrando dinheiro, vai lá e paga. E daí se tá sobrando mais ainda pra pessoa, né? Vai que tu é o Caio Castro, mas tu saiu com a Anitta, né? E daí a Anitta vai falar, não, quem vai pagar sou eu. Então, então paga, então, tanto faz, não faz diferença, né? E deu R$1.000 ali, o que é R$1.000 pra Anitta, ou pro Caio Castro, ou pra sei lá quem? Tá entendendo? Se dinheiro não é um problema, não é um problema. Se é um problema, tem uma relação onde ele não é, sabe? Então, enfim, vamos deselitizar nossa discussão, sabe? Eu só quero deixar para vocês, né, a lembrança de algo que ainda existe muito, que é aquela coisa de que muitas vezes, né, se o homem vai pagar monetariamente a conta, né, dependendo da relação que você está se envolvendo, não se envolva nesse tipo de relação, né, fica subentendido que a mulher também tem que pagar, só que de outra forma, não monetária, né? Pior, tá? E o patriarcado é tão grande que às vezes as mulheres se sentem na obrigação, tá? Às vezes as mulheres nem tão interessadas assim em, sei lá, beijar ou dormir com o cara, mas ele foi tão querido, ele levou num lugar tão bonito, ele pagou vinho, ele fez tanta coisa que você quase se sente na obrigação. E daí a gente está de novo monetarizando as coisas, e isso é um problema, tá, gente? Isso é um problema porque isso gera um vazio nas nossas relações, e eu não tô aqui pregando que toda relação tem que ser longa e blá blá blá, tô falando inclusive nas relações do dia a dia, mesmo que você esteja saindo com um monte de gente do Tinder, saia com um monte de gente legal no Tinder. Uma janta, né, um rolezinho de graça pode ter um preço muito alto. E a gente precisa urgentemente buscar outras maneiras de nos relacionar. O patriarcado, o capitalismo, a nossa sociedade atual nos rendeu um legado muito pobre de relações. A gente se relaciona de maneira muito pobre. E agora eu não estou falando de maneira monetária, tá? O próprio fato da gente estar falando da questão monetária, o próprio fato de uma celebridade rica estar aqui cagando regra e daí vir um monte de outras celebridades ricas cagarem regra e a gente está aqui tanto de bate-boca sobre o que essas pessoas ricas estão dizendo ou deixando de dizer, já é um problema, tá? Até porque elas também estão se relacionando de maneira muito superficial. Então, vamos pensar, Foucault dizia isso já, tá? A gente precisa buscar outras maneiras de se relacionar. O modo como a gente se relaciona é muito pobre, tá? E a gente não pode permitir isso e, mais uma vez, né, convido vocês a subverter o sistema porque ele está precisando ser subvertido, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.